Hello! Estamos começando o nosso programa mais uma vez feliz com você aí do outro lado nos acompanhando. Bem-vindos! É bom demais fazer o Sem Tabus com você. A esta hora, essa sensação de que estamos acompanhados, quando poderíamos pensar, não, o pessoal está dormindo. De jeito nenhum. Começa a twittar, mandar e-mail, participar, fazer perguntas. Aí a gente acorda mais ainda e mais feliz para ficar com você durante esse tempo falando de sexualidade, de relacionamentos, falando sobre aquilo que muitas vezes nós vamos nos pegar perguntando assim, a quem que eu pergunto? Onde eu busco uma informação de verdade em que eu possa confiar? Confia na gente, vem aqui com a gente e vamos juntos aprendendo no Sem Tabus. O tema de hoje, entre outras cocitas, vamos falar sobre medicação e a ação de uma medicação diretamente relacionada à sexualidade. Por exemplo, gente que toma medicação para depressão ou uma mulher que toma anticoncepcional. Enfim, como que isso interfere no seu relacionamento sexual? Que resposta isso tem no seu organismo? Estas questões e outras a gente comenta no programa de hoje. Mande seu e-mail, tuita aqui pra gente, aparece aí no vídeo as nossas formas de contato com você e nós estamos em sintonia também com os amigos que nos acompanham pela Rádio Novo Tempo. Delícia ter a companhia de vocês todos aqui com a gente. Vamos lá? E hoje a companhia da neurocientista, a doutora Rosana Alves. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Estamos aqui para falar mais uma vez de assuntos que são tão importantes para todos nós. A sexualidade e como a maioria toma algum tipo de medicação, é bem importante saber o quanto elas influenciam na sexualidade. Como assim a maioria? É verdade que nós estamos vivendo uma era assim, em que o medicamento é muito presente no nosso dia a dia, é isso? É. As pessoas elas têm tomado medicação para tudo. Às vezes até de forma exagerada, porque aquele estudante que quer passar uma noite inteira estudando, toma uma medicação para ficar acordado, sendo que ele poderia organizar melhor os seus horários e não precisar ficar até a tarde. Pessoas que realmente precisam dessa medicação e que anteriormente elas não existiam e sofriam porque não existiam as medicações. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas têm tomado muitas medicações, algumas indicadas, outras de forma abusiva. E isso, claro, que afeta no bem-estar das pessoas, melhorando ou piorando o bem-estar. E como a gente pode relacionar, então, já entrando no que nós prometemos conversar aqui hoje, que interferência pode haver alguns tipos de medicação com a vida sexual, por exemplo? Eu quero explicar algumas coisas que são de princípio das drogas, e quando eu falo droga, não estou falando daquelas de abuso, tá? Droga é qualquer substância que ao entrar em seu corpo provoca uma mudança no seu organismo. Então, quando eu utilizar a palavra droga, entendam qualquer medicação que a pessoa for usar. As medicações, elas, ao entrar em contato com o nosso corpo, elas têm o efeito desejável e também tem aquilo que nós chamamos de efeito colateral. E hoje a ciência nós trabalhamos muito no intuito de diminuir os efeitos colaterais. Dentre os efeitos colaterais pode existir uma modificação na libido ou na vida sexual das pessoas. Por exemplo, um anticoncepcional. Vamos pensar que o anticoncepcional de uma forma simples, ele está fazendo com que o organismo entenda que aquela mulher está grávida e é por isso que ela não engravida. Você mexe com o equilíbrio dos hormônios dentro do corpo da mulher. Então, com essa modificação na forma que os hormônios estão organizados dentro do corpo, você pode ter uma alteração na libido. Libido é o desejo sexual. Por quê? Vamos pensar que esta mulher está grávida, tá? Com anticoncepcional. Então, com isso, diminui desejo. Esse desejo, ele, além de estar diminuído, acontecem alterações fisiológicas. Pode acontecer uma secura vaginal. Isso faz com que a mulher tenha uma sensação dolorosa, muitas vezes, na relação sexual, ou não chegue ao orgasmo por causa de um anticoncepcional. Claro, com isso eu não estou dizendo que o anticoncepcional, ele em todos os casos, ele é prejudicial. Por isso que o ginecologista fica tentando encontrar qual é a melhor medicação, melhor anticoncepcional para a mulher. Mas pode diminuir sim a libido, porque a libido da mulher, ela é mantida principalmente pelo estrógeno. E a medicação ela vai mexer com níveis de estrógeno e progesterona dentro do organismo. Já falando nisso, é por isso que a mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma diminuição do desejo sexual. Um dos motivos é porque a quantidade de estrógeno do organismo dela diminuiu.
também testosterona pode ter diminuído, e a testosterona também dá esse aumento no desejo sexual da mulher. Ok. O antidepressivo também. Aham, você já conta isso pra gente? Sim. Já tem justamente essa pergunta com relação ao anticoncepcional, chegou aqui pra gente, a Saadne Alencar, ela justamente perguntando, doutora Rosana, por que o anticoncepcional diminui a libido de algumas mulheres? Respondeu, né? A Bruna Oliveira está ligadinha, que ela diz ser no programa preferido no Sem Tabus. Manda um beijão pra Lilian e pra Vitória, um beijo pra vocês, muito obrigada pelo carinho. A Tiane Siqueira, dizendo que já está ligada aqui pela Rádio Novo Tempo também. Obrigada, Tiane, por estar ligadinha aí na rádio querida Novo Tempo. Amo esse programa, ela está dizendo, não perco nenhum. Muito bom. Continue tweetando aqui pra gente, fazendo perguntas, questionando. E agora, doutora Rosana, por que então uma medicação, por exemplo, um antidepressivo, influencia na relação sexual? Nós vamos fazer um outro programa trazendo uma lousa para explicar algumas coisas melhor. Tem que dar uma aula de química. Mas assim, uma coisa muito simples. Por exemplo, o que nós temos de antidepressivo mais moderno, que são os tricíclicos, eles podem agir inibindo uma substância que existe no cérebro que vai fazer com que tenha mais serotonina, que é necessário para melhorar os quadros de depressão. Essa substância que aumenta, a gente chama de MAO, monoamino oxidase. Não precisa decorar o nome, é só mesmo para familiarizar um pouco com esses termos. Então, a MAO, ela é degradada, ou seja, se dá uma forma porque ela diminua, para que aumente a serotonina. Só que essa MAO, ela é quem aumenta, por exemplo, a ereção peniana e também o enturgecimento vaginal, tão necessário para a sensação de prazer. Pense bem, é ela aumentada que aumenta a ereção peniana, por exemplo. Com o antidepressivo, essa substância ela diminui. Com isso diminui ereção e diminui desejo sexual. Então, por isso que muitas pessoas, quando começam a tomar um antidepressivo, falam assim, eu não tenho mais vontade de ter relações sexuais. E param de tomar a medicação por conta dessa diminuição da libido e também da própria performance sexual. E é por isso que nós sempre insistimos em dizer que o médico precisa sempre ser consultado, porque ele pode fazer ajustes na medicação para que os prejuízos sejam os mínimos possíveis. Existem aqueles pacientes também com esquizofrenia, e muitas pessoas acham que esquizofrênico, que é aquela pessoa que tem delírio, alucinação, só existem aqueles que são solteiros, que nunca casam, né? Mas não, existem graus de esquizofrenia e 20% dos pacientes com esquizofrenia são casados. E existe uma medicação muito utilizada para a esquizofrenia, que é a risperidona. A risperidona também diminui a libido e também diminui a ereção peniana. Por isso que muitos pacientes falam assim, prefiro os sintomas da esquizofrenia, alucinação e delírio, do que ter esse prejuízo sexual. Algumas pessoas falam assim, como que a pessoa prefere um prejuízo sexual ante o delírio e a alucinação? Aí esses pacientes respondem, eles dizem assim, caramba, eu já sou esquizofrênico. A minha esposa ou meu esposo me aceitam apesar dessa condição. E ainda eu não estou mais tendo uma performance sexual como tinha antigamente. Então, assim, é melhor do jeito que estava. O que eu digo para esses pacientes é que não precisam parar de tomar a medicação para a esquizofrenia, porque existe uma outra medicação que faz essa compensação. Não vou explicar o mecanismo porque nós não temos tempo, mas existe uma medicação que inibe uma substância do cérebro que faz com que tenha mais ereção peniana e também ejaculação no tempo certo. Então, tem como você ir controlando essas situações com outras medicações. Que difícil, né? A gente é muito difícil. Administrar que tem a necessidade da medicação, mas ela vai me trazer um resultado, um efeito colateral, e eu tenho que administrar agora esta segunda necessidade que me surge. Sim. E aí quando interfere na vida sexual do indivíduo, e como adoece, né? Não ter uma vida sexual saudável, adoece o indivíduo. Claro que São adoece. Muitas mulheres, por exemplo, que mandam e-mails pra gente perguntando assim, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu não sei o que é o tal do orgasmo.
Aí tem que fazer uma investigação nessa história, nessa vida, para saber se é uma medicação, se não é, o que está acontecendo. Mas olha o sofrimento até chegar lá. Porque quando nós falamos de vida sexual, nós estamos falando no indivíduo, nas suas faces, né, biopsicossocial. Porque é uma questão de necessidade física e de prazer físico, tem que ver com a minha mente. Eu me considero uma pessoa normal, que se satisfaz, e tem que ver com uma sociedade também, que hoje exige das pessoas uma vida sexual quase atlética. Então, quando você fala de sexualidade, nós estamos falando do indivíduo como todo. E é interessante agora, puxando um pouco assim a história para o meu lado, hoje, os grandes estudos na neurociências, na farmacologia, é tornar as medicações cada vez mais específicas para o seu fim, fazendo com que elas diminuam seus efeitos colaterais. Então, quando alguém tomar uma medicação para depressão, ela não atuar na libido, por exemplo, das pessoas. Então, hoje se caminha muito nesse sentido. Porque, por exemplo, a gente toma uma medicação para náusea, antiemética, e ela nos dá sono. Por que isso acontece? Porque elas não são tão específicas ainda. Então, nós estamos chegando em muitas medicações delas se tornarem cada vez mais específicas. Eliminando esses efeitos colaterais o quanto mais, né? Medicamentos antidepressivos podem causar problemas anos após o indivíduo ter parado de usá-lo, ou somente quando se está tomando a medicação, é nesse período é que os efeitos surgem? É nesse período. Depois, o que a medicação faz é levar com que o seu cérebro ele se reajuste. Depois que reajustou, aquela medicação, por exemplo, o antidepressivo, a meia-vida dele, ela é curta no organismo. Ele não dura tanto tempo. É tanto que se uma pessoa para de tomar a medicação, os efeitos benéficos da medicação, eles deixam de existir, não é assim? Uma pessoa que está no meio de um tratamento de depressão, se parar a medicação, o que conseguiu parou de fazer efeito. Então, isso também acontece com os efeitos colaterais. Então, com o tempo, os sintomas são para desaparecer. Ok, Aninha passando por aqui dizendo que o Sem Tabus com a doutora Rosana está ótimo. Curto muito a doutora Rosana e o programa. Ela diz assim, bora aprender para um futuro saudável. Muito bem, Aninha, beijo para você, obrigada pela companhia. A Renascimento também está acompanhando o programa. Boa noite, já estou ligadinha no programa. Um abraço para vocês. Muito bom ter a companhia de todos vocês. O Paulinho Henrique, antes de começar o programa, ele já estava dizendo, falta só um tempinho para começar, 15 minutinhos para começar o Sem Tabus, e ele já estava ligadinho aqui esperando começar o programa e a gente fica feliz por essa sintonia. Tema excelente, Darleide, estou acordadíssima. Aproveito e mando um abraço para a Igreja Adventista de Tucumã, no Pará. Muito obrigada a vocês pelo carinho. A Mila Moraes diz assim, e os psicotrópicos de faixa preta, como o lítio, por exemplo, respiridona, como a doutora falou, entre outros, para alguns aumentam em vez de diminuir? Então, quando nós falamos de algumas medicações, por exemplo, no caso de uma esquizofrenia, você toma uma risperidona, por exemplo, que vai mexer com os níveis de dopamina. Diminui dopamina. Dopamina é o que dá a sensação de prazer. Então, você pode ter uma diminuição de libido, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, você pode não ter uma alteração de serotonina. A serotonina é ela que nos dá essa sensação de amor, de querer estar perto, que melhora o nosso humor, a sensação de bem-estar. Então, como a questão da sexualidade, da neurotransmissão envolvida, ela é muito complexa, você pode sim tomar uma medicação e ela ter um efeito até benéfico para a vida sexual, quanto também aquela sensação que ela não era muito bem desejada. O que nós temos que pensar é que são mais de 30 substâncias endógenas, quando eu falo endógena, que já existem no nosso corpo, que estão envolvidas com a nossa sexualidade. E este envolvimento, ele é muito complexo. Pensa bem, ocitocina. As mulheres entendem muito de ocitocina porque ela está presente na hora do parto. Sabe aquela contração uterina? Sabe a contração do músculo das mamas na hora da amamentação? Quem faz essa contração é a ocitocina. Na relação sexual, você tem ocitocina, por exemplo, agindo para a contração uterina e também no mecanismo masculino de ereção, etc. e tal.
Todas essas substâncias, ocitocina, dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, estão todas envolvidas na atividade sexual, mas de uma forma muito complexa. Então, qualquer interferência... Qualquer interferência pode modificar, ou às vezes uma pequena interferência não modifica. Existem as diferenças entre os indivíduos. Uma medicação que talvez para uma pessoa possa levar a uma diminuição da libido, não faça nenhum efeito sobre outra pessoa. Então, outra coisa que as pessoas dizem assim, eu não vou tomar tal antidepressivo porque minha amiga tomou, e nossa, e os efeitos foram horríveis para ela. Talvez para você não. Então, segura aí, nós vamos para o nosso intervalo, que é bem rápido. Na volta, a gente continua com essa conversa aqui. Olha, um aprendizado para a gente. Às vezes, está tomando uma medicação para uma situação, o efeito é outro, cai ali uma questão não resolvida na área sexual e seu marido está, assim, super insatisfeito. Vocês, meu Deus, o que eu faço? Então, assim, quem sabe hoje uma dica, uma ajuda para você. Mais uma vez, nosso intervalo, bem rápido, para a gente estar de volta com Sem Tabus logo em seguida. Até já! Tantas perguntas chegando, que bom que o tema está sendo interessante para você. Por 6 meses, deixa eu começar aqui por algumas questões que chegaram antes e eu quero mantê-las para você continuar confiando. Inclusive, por falar em confiar, uma moça está dizendo assim, Darleide, estou ficando triste, estou ficando magoada, toda semana eu participo e você não manda um beijo para mim. Manda um beijo para mim. Carmelita, beijo. E ainda a filha Soila e a Maria, beijo para vocês também. Não fica magoada, é tanta gente, tanto Twitter, mas a gente fica bem feliz de que você esteja acompanhando sempre. Vamos lá, algumas perguntas a mais. Olha só, um rapaz dizendo assim, preciso de ajuda com o uso do Viagra, ele está usando Viagra, a mulher dele perdeu o desejo por ele, entendeu? O que pode fazer? Manda um beijo para Vivi e para Bruna, beijo para vocês. O que pode estar acontecendo? Muitas coisas, né? Primeiro, talvez esta mulher tenha a sensação de que aquele marido está tendo uma ereção, cheio de desejo sexual, mas não é por causa dela. É porque uma medicação tem feito isso com ela. E talvez a sensação seja assim, caramba, este homem está excitado e talvez não é por minha causa. Se de repente aqui do lado dele estivesse uma boneca inflável, ele estaria da mesma forma. E a mulher tem muito dessa questão, assim, o quanto eu estou sendo amada. É verdade. O quanto eu sou desejada. E aí já vinha aquelas histórias assim, será que eu estou ficando gordinha demais? Porque será que ele está precisando de uma medicação? O problema está comigo ou com ele? Outra coisa, muitas vezes o que pode acontecer, não estou falando que é o caso do nosso amigo, né? Mas pode acontecer que o homem está tão empolgado com a nova situação dele sexual, de virilidade, que ele esquece da sua companheira. E muitas vezes se volta para o próprio prazer, para a própria satisfação. E claro, tem sempre que levar em conta se esta mulher, ela tinha realmente o prazer antes, ela se interessava, deixou de se interessar, foi exatamente com o início do uso da medicação? Se foi, eu acho que a boa conversa, ela resolve muitos problemas dos relacionamentos. Então assim, senta com ela, conversa, né? Fala assim, querida, será que é a medicação mesmo? Ou será que a medicação ela só veio mesmo evidenciar um outro problema que nós estamos vivendo? E os homens muitas vezes têm essa dificuldade de conversar sobre a sexualidade porque acham que muitas vezes a própria sexualidade está sendo colocada em jogo, sendo observada. E se tem algo que para os homens é muito difícil, é ter a sua sexualidade colocada em evidência e ainda uma evidência negativa. Então essas coisas precisam ser vistas. Se esse homem não está tendo uma ejaculação antes da hora, não esperando o momento dessa mulher Esses também. dois aspectos iniciais colocados por você, achei muito importante de ser observado, Sim. né? E também a questão de, a partir do De uso da quando? medicação, é exatamente assim. Exatamente. Antes não era tudo muito bom, tudo muito bem, mas realmente a autoestima da mulher pode ficar mexida quando ela vê que o seu marido agora pode estar sendo excitado só por conta de uma medicação que Sim. está agindo ali, e Sim. não mais o poder de sedução dela, que é assim, Exatamente. extremamente importante. Mas, enfim, conversando, a gente se entende, chega lá. Já viu essa história? Uma consulta médica, eu quero acreditar que o Viagra foi por uma indicação médica, que ninguém pode sair usando essas medicações sem uma indicação médica. Volta ao médico, pergunta, tira as dúvidas, leva a esposa junto. Eu acho que é uma estratégia bem legal também para
para ajudar. Vai dar certo. Deixa-me ver mais. Meu marido tem baixa quantidade de espermas. Diz que o médico dele que isso não nos impede de termos filhos. Então receitou Clomid. Conhece essa medicação, Clomid? Eu acho que falta mais uma informação aqui. A Cristiane escreve um pouco. Aí ela continua escrevendo. Clomid por 6 meses a ele. Será que isso realmente funciona? Tenho um casal de filhos do meu primeiro casamento, já fiz todos os exames. É um caso mais complexo, Claro. Precisa ser muito avaliado de médico, perto, né? E se o médico passou essa medicação, é porque essa realmente é uma tentativa de aumentar a quantidade de espermatozoides. O que eu acho legal, assim, não é a pergunta do casal, mas que a quantidade de espermatozoides no esperma, né, no líquido ejaculado, não influencia no desejo sexual e nem mesmo no orgasmo, na satisfação. Não passa por então, aí, eu né? acho que isso é mais bem a questão legal. da fertilidade Exatamente. mesmo, né? Eu faço tratamento contra hipotiroidismo e ovário policístico. No início da adaptação é realmente bem difícil, mas com o tempo tudo se ajeita. Deu certo para ela. Também desse período da adaptação, né? Claro. Eu acho que quando qualquer medicação ela está sendo utilizada, ela traz uma certa preocupação e ansiedade para as pessoas. Querem que a medicação faça efeito o mais rápido possível, que não tem efeitos colaterais e que minha vida em todos os aspectos melhore. E não é assim. Eu acho que a questão de esperar a medicação, o tempo certo, ele é bem necessário. Falando de alterações na tireoide, pode alterar sim a libido e o orgasmo, a satisfação sexual, porque quando falamos de tireoide, estamos falando de hormônios e mexendo com os nossos hormônios pode mexer sim. A influência é direta. Com certeza. Rosana Alves, por falar em neurônios também, né? Sim. Mas em hormônios, e a tal dos hormônios que dificultam a vida da mulher todo mês, quer dizer, todo dia, mas Sim. a tal da TPM, tem alguma novidade? A neurociência dá alguma solução, alguma luz a mais? Tem, porque assim, eu acho que o que hoje tem ajudado muito é reconhecer que é uma patologia. Gente, se existe uma patologia com vários sintomas, com muitos, mais de centenas de sintomas, é a TPM. Então Isso o marido que está acontece... assim mega estressado, porque não aguenta mais o estresse da esposa nesse período, e a gente já até brinca com uma situação que é, tá de TPM, como se fosse coisa menor, né? Tá de TPM, tá de TPM, mas você está falando de patologia, então você está dizendo que a gente fica doente? Algumas mulheres ficam doentes. Algumas mulheres não conseguem, eu consigo lidar super bem com isso. Meu marido já falou o contrário, né? Doutora. Mas assim, para algumas mulheres é uma patologia muito séria que precisa tomar medicação. Tem que pensar que é um período onde o estrógeno da mulher está caindo, o desejo sexual caindo. A mulher está muitas vezes com dor nos seios, com cólica, as cólicas já começam antes da menstruação, inchaço pelo corpo, não quer que ninguém toque. E o mau humor? Existe um mau humor, porque quando você fala de estrógeno diminuindo, você fala de depressão aumentando. Então você tem uma alteração do humor, sim, que isso faz parte dos sintomas, e isso pode fazer com que diminua o desejo sexual e diminua até a vontade de estar com alguém. E Deus, ele é tão sábio que o período mais fértil da mulher é fora da TPM. Tinha que ser, né? Tinha que ser, senão porque não tinha as bebê mulheres no mundo. não engravidavam, porque elas iam ficar o tempo todo, né, repelindo esse marido. Mas pode sim, você ter uma mudança hormonal importante nesse período, que faz com que a mulher, ela não tenha muito prazer. Claro, não são todas, mas os maridos tem medicação precisam... para... Existe medicação, TPM, né? Existem medicações que são aí naturais, muito importantes, os famosos ômega 3, ômega 6, fitoterápicos, e isso são pesquisas que nós fazemos no laboratório que ajudam sim a melhorar os sintomas da TPM e consequentemente melhorar a atividade sexual nesse período, que é bom para o casal. E claro, para os maridos aquele conselho, né? Faz a tabelinha junto com a sua esposa, perceba qual é o período que ela está um pouco mais sensível e seja um pouco mais carinhoso do que você tem sido, mais atencioso, que isso ajuda. Isso passa por fazer anotações no dia da menstruação, quando começa, quando termina, ter o cuidado, compreensão. E as mulheres também poderiam facilitar um pouquinho mais essa história, né? Verdade. Falar assim, olha, já está chegando aquele dia que eu fico meio estressada, me ajuda a ficar menos estressada? As mulheres, elas querem sempre que os maridos descubram que elas estão naquele período, elas estão Às vezes nem ela sabe.
nem se dá conta. E ainda tem as que não conseguem nem perceber isso. Não presta atenção. É verdade. Estilo de vida saudável é tudo, diz a Saad, né? Boa alimentação, atividade física e união com Deus são essenciais para a felicidade e inclusive a felicidade sexual, né, amiga? Manda um beijo para minha esposa Vivian, um beijo para a Vivian, que é a esposa do Humberto, que está nos acompanhando. E a Noemi diz assim, manda um abraço para os meus filhos, a Cristina e o Cristiano, senão vou ficar magoada. Agora estão fazendo grevezinha e me fazendo chantagem, né, vocês? Um beijo, queridos. Está funcionando, estou aqui super atenta. Rosana, como que acontece o ciclo, por exemplo, quando entre começar e terminar uma relação sexual, o ato propriamente dito? Como é esse ciclo? O que que acontece? Quem vem primeiro? É o desejo, é a vontade? Explica sobre isso. Essa pergunta ela é muito fascinante porque quando a gente vai para o manual de diagnósticos de doenças, o famoso DSM, lá eles falam que as fases da atividade sexual elas começam com desejo, passam pela excitação, orgasmo e resolução. Desejo é a vontade, você pensa que é. A excitação é toda a atividade sexual, os toques, tudo que vai levar ao orgasmo. E a resolução é quando toda aquela descarga aconteceu, o orgasmo e o corpo entra no estágio de relaxamento. Então, para a organização, para o DSM, você tem que passar por essas 4 fases. E essa nomenclatura, essas fases, elas foram descritas lá na década de 70, 80. Mas existem estudos recentes e eles são muito confortáveis para as mulheres, de um Bason, que ele diz que para a maioria das mulheres não é assim que acontece. Vem o desejo e depois a excitação. Por exemplo, o homem pensa em sexo, fica excitado e começa uma atividade sexual. Muitas vezes para a mulher, para a maioria das mulheres, acontece o quê? A excitação, o toque do marido, o carinho, para depois vir o desejo. Há uma inversão dessas 2 fases. Com isso, com esse esclarecimento, muitas mulheres que eram classificadas como disfuncionais, sexualmente falando, com algum problema sexual, agora não fazem mais parte desse quadro. Porque são aquelas mulheres, e eu sei que muitas mulheres em casa vão entender o que eu vou dizer. Sabe quando o marido chega assim, vai encostando em você, e você fala assim, ai, hoje não, eu não quero, eu nem estava pensando em sexo. Aí depois ele vem, toca você, te faz um carinho, e depois quando terminou a relação sexual, você fala assim, nossa, até que foi bom. Mas você não queria iniciar a relação, por quê? Porque não tinha o desejo. Com o toque veio o desejo, veio o orgasmo, veio a resolução, tudo certinho. Antes, ela poderia se imaginar, puxa, eu não tenho vontade, eu tenho problema. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de ser verdade. dita. Porque quando você não tem o desejo, primeiro, isso não significa que você não tenha um desenvolvimento, uma atividade sexual normal, satisfatória. Mas você tem uma inversão de fases que não se encontra lá no manual, né, dos diagnósticos de saúde, de doenças. Então você pode ter uma inversão, mas você se satisfazer com a sua atividade, com o ato sexual. Outra coisa também que é muito importante é que as pessoas acham que para uma atividade sexual ser satisfatória é necessário que a mulher tenha um orgasmo daqueles de ver estrelas. E existem aquelas mulheres que acham que nunca tiveram um orgasmo na vida. Muitas. Porque fala assim, não foi aquele uau que todo mundo fala que é, tal. E ela teve um orgasmo. Ela teve uma satisfação, mas que não foi como muitas pessoas descrevem. E ainda existe assim, puxa vida, as mulheres são capazes de ter orgasmos múltiplos. É verdade, homens não são capazes de ter isso. Algumas mulheres são, mas não é regra. Então, a mulher ela pode ter um orgasmo, mas ele ser menos expressivo, mas ele ser satisfatório. A grande questão que as mulheres precisam pensar é se elas estão ficando satisfeitas com a relação sexual. O que acontece com a sua amiga pode não acontecer com você, mas se você está satisfeita, é o importante. E ainda existe uma outra questão. Muitas mulheres, elas gostam muito do carinho, de estar próximas, de estarem abraçadas com o marido. E mesmo que elas não cheguem a um orgasmo, elas se consideram satisfeitas sexualmente. Então elas podem dizer saudáveis, elas podem se considerar saudáveis. E quando a ideia é, se não teve orgasmo, você tem uma disfunção sexual, isso tem atrapalhado muitas pessoas de serem felizes.
Interessante que quando a disfunção surge, se o relacionamento não é um relacionamento baseado assim na reciprocidade do respeito, do carinho, do afeto, isso se torna ainda maior. Porque você imagina uma mulher que tem a ideia ou que de fato tem alguma disfunção, ou um homem, por exemplo, com ejaculação precoce, ele se exime da próxima relação porque não vai deixar a mulher satisfeita. Cria-se um ciclo vicioso. Quando o ponto de partida tem uma dificuldade, vou enfrentar, vamos buscar ajuda e juntos, né? Certeza, e assim, e os estudos mesmo mostram que o ato sexual repetido vai fazendo com que a mulher tenha maior probabilidade de ter um orgasmo, porque aumenta, por exemplo, a lubrificação. É tanto que quando você vê uma menina, uma menina não, né? Porque as meninas não têm relação sexual. Eu falo menina uma forma assim, carinhosa de falar com as mulheres já casadas, mas que ainda não tem uma experiência sexual de muitos anos, o início não é muito prazeroso. Porque a lubrificação ela ainda não é suficiente, porque ela não teve relações sexuais anteriormente. Com o passar do tempo vai aumentando, por exemplo, a lubrificação. Então, o ato sexual, quanto mais é praticado, melhora a satisfação. Ou seja, não tem vontade, não estou querendo. Se começar a fazer, se permitir começar para vir, o organismo vai responder positivamente. Vai. Ele pode responder positivamente. Então não tem que ficar esperando só pelo desejo. Porque pensa bem, a questão de orgasmo, de excitação tal, ela começa no nosso cérebro, numa região chamada hipotálamo. Do hipotálamo é mandado para a hipófise, que de hipófise é mandada para as gônadas, ovários da mulher, testículos do homem. Ok? Começou no cérebro. Se você já bloqueia nos seus pensamentos... O resto não funciona. Não funciona. Não funciona se você for dormir antes de a gente concluir esse programa. O intervalo curtinho, para ser de verdade bem rápida a sua volta, aqui com a gente ainda para o último bloco do Sem Tabus. Te espero. O nosso Twitter é @NTSemTabus ou o nosso e-mail você manda para a gente também, semtabus@novotempo.com. Mas o Twitter é bem mais rápido, né? Usa aí. Até já. Vamos aproveitando aqui o nosso tempinho para responder mais perguntas suas. Por exemplo, o Rodrigo escreve dizendo que a esposa hoje esteve no ginecologista e foi dito para ela, a medicação Selene para ajudar com o ovário micropolicístico. A ginecologista não deu uma forma de controlar ou regular o libido, pois tem foco no problema. Neste caso, temos alguma sugestão? Você conhece essa medicação? Pode interferir no relacionamento, na questão sexual? Pode interferir. A grande questão é ficar atento se está interferindo e também se não vai criar uma neura que a medicação vai atrapalhar. Então, acho que essas duas questões elas são bem importantes. Mas a medicação é importante para resolver o ovário policístico e talvez com isso resolva até questões de libido também, que muitas vezes é prejudicada quando tem ovário policístico. Tem uma observação, uma amiga nos acompanhando também pela Rádio Novo Tempo, está ligadinha, ela não assinou, mas ela diz assim, a Garotinha Barbosa é o e-mail dela, um beijo, querida. Elas têm curiosidade sobre remédios para ejaculação precoce. Existem? Existem. Existe a medicação que faz com que a enzima que degrada, assim, eu acho que eu vou explicar isso melhor, né? Assim, o que faz, por exemplo, a ereção e a manutenção da ereção é um neurotransmissor que é um gás, que é o óxido nítrico. O óxido nítrico faz aumentar GMP cíclico. O GMP cíclico que faz com que haja um relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos, né, do pênis, fazendo com que entre o sangue para que ele fique ereto. E depois, então, você tenha todo um estado de ereção até que culmine na ejaculação. Quando você mexe com esse GMP cíclico, você pode aumentar o tempo de ereção para depois vir uma ejaculação. Então, existem hoje medicações muito específicas para aumentar o tempo de ereção e diminuir aí essa rapidez, né, na ejaculação, que podem ajudar. Tem até uma medicação agora europeia que não tem muitos efeitos colaterais para aumentar o tempo de ereção. Já está no Brasil?
Já tem alguma coisa no Brasil, mas eu prefiro não falar o nome da medicação, Claro. porque tem muito garotão que pode ir para a farmácia querendo comprar. Mas tem uma medicação europeia que parece que ela é muito boa, porque ela não tem Então, alguns ejaculação precoce Existe. tem tratamento, tem medicação, 20% tem dos acompanhamento. 20% dos homens sofrem de ejaculação precoce. E como está envolvida uma questão de virilidade, às vezes enrosco umas palavras, virilidade, vergonha, eles preferem evitar uma relação sexual do que se colocar numa situação constrangedora. 20% dos homens têm ejaculação precoce, mas é possível resolver sim com a medicação e é super fácil. Vamos lá, minha A gente. dose também. Vamos procurar saídas, vamos Com resolver certeza. as questões que estão empacando a sua vida sexual. Tem uma perguntinha do meu diretor de imagem, Robson. Quero te ouvir. Qual é a pergunta que você tem para fazer? Oi, Darlene. Oi, tudo bem? Olá. Tudo bem. Manda aí. Vocês estavam falando sobre a TPM, eu fiquei curioso, por que a mulher gosta tanto de comer chocolate, sorvete, essas coisas assim nessa época, né? Se realmente faz algum bem no sentido da reação ou é só uma prática psicológica? Um costume, né? Ô, Robson, você está noivo, né? Eu estou. Já deve estar, então, administrando bem esse período. Já estou acostumando com essa situação. Já deve. Eu estou entendendo que você anda comprando muito chocolate. Estoque de chocolate em casa. Obrigada, Robson. É verdade que com a ansiedade aumenta a vontade de comer doce porque traz uma sensação de bem-estar. Primeiro, comida traz sensação de bem-estar. Se for doce, mais ainda. Claro, a questão de aumentar a quantidade de chocolate tem que ver com pessoas que já gostam de chocolate. Eu não como chocolate, por exemplo. Então, não tenho vontade quando eu estou de TPM. Mas existe sim. Por exemplo, o chocolate ele tem cafeína, por exemplo, na sua composição. E a cafeína, ela pode trazer, por exemplo, diminuição da dor de cabeça. Ela pode trazer uma maior vasoconstrição, diminuindo algumas sensações de mal-estar, etc. e tal. Além de aumentar, talvez, aí, os níveis de serotonina que a mulher tanto procura. E além nesse também período. de uma bela propaganda. Porque, assim, Exatamente. houve um tempo em que não se falava tanto em chocolate e É não se verdade. dizia que havia mulheres, eu sou chocolate, gente, adoro chocolate. Rola um negócio assim de tem que ver- propaganda. exatamente, tem que ver com o costume de comer, que a mídia tem Claro. colocado muito isso. Óbvio. Né? E tem coisas que talvez aí ajudariam tanto a aliviar a tensão pré-menstrual, e eu não vejo as mulheres, por exemplo, comendo atum e salmão, que realmente são muito mais eficazes do que chocolate nesse período. Não sendo vegetariana, né? Que aí Não vai sei. ter que procurar. Não, mas aí tem algumas coisinhas assim, linhaça e tal, mas a gente não vê as pessoas consumindo Não, esses produtos, verdade. né? Robson, então quando ela pedir chocolate, assim, amor, antes vamos fazer uma bela caminhada. Na volta, veja o que é que eu faço. É muito Né? mais eficiente. É muito mais Com eficiente. Tem uma outra observação aqui de uma amiga, Marli. Beijo, querida. Você é uma fofa. Ela diz, bom demais estar com você esta hora. Não é só o medicamento que causa dano. A falta de medicamentos também é um problema no caso do diabetes. Causa impotência, redução da libido e muitos problemas. Verdade? Com certeza. Assim, beijo, Marli, também, uma amigona. E assim, realmente tem pessoas que têm medo de tomar a medicação porque elas podem influenciar negativamente na sua atividade sexual, mas a ausência de algumas medicações, como, por exemplo, para o controle do diabetes, pode levar a uma disfunção sexual, porque o diabetes pode levar a uma disfunção sexual. Aí- Então, a medicação ajuda. Aí ressalto o que você disse agora há pouco, no que diz cuidado para não criar uma neura. Ai, tomando Exatamente. medicação, ai, está acontecendo aqui, calma. Não, não. Prestar atenção, Sim. observar, acompanhar, voltar no médico, conversa, ver se tem uma outra saída. A questão da troca de anticoncepcional, por exemplo, né, que é mais comum. E sabe o que acontece? Que às vezes a pessoa está passando por um evento estressante na vida dela e na maioria das vezes nós já queremos colocar a culpa na medicação. Porque nós somos muito aversos a medicações. Você fala assim, então é a medicação. Se bem que E tem às gente que vezes não é. adora o remedinho. Ah, sim, Tem uma existem caixinha. aqueles- Ah, menina, tem gente que tem caixa de joia, tem caixa de remédio. Nós temos que compram até umas frasqueirinhas assim tão lindas, né? Lindas. Pra que, amiga? Guarda meu Ai, os remédio. meus remédios. Boa noite, adoro o programa, sou evangélica, estou separada. Antes não tinha desejo sexual. Tenho agora 45 anos e tenho muito desejo. Ela diz assim, incontrolável. Mas me culpo toda vez que saio enfim, eu fico mal. Desejo demais. É ruim? Bem bacana,
Porque quando a gente pensa em disfunção sexual, dá a impressão de que é só a falta de libido, ejaculação precoce e tal, não. Um excesso também do desejo ou de orgasmo também são doenças. Essa semana saiu uma reportagem daquela norte-americana que tem uma síndrome de orgasmos, ela tem mais de 100 em um dia. E isso a incomoda muito, claro, né? Então, o excesso de desejo também pode ser uma disfunção. O que pode acontecer é o seguinte, ela está com 45 anos, né? E está... Talvez entrando na menopausa. E na menopausa ela pode ter um desequilíbrio dos hormônios, uma queda de estrógeno e talvez uma elevação de testosterona. Pode ser também. E claro, uma consulta médica ela é importante até mesmo para ver os níveis hormonais. Mas às vezes é tão difícil procurar um médico, né? Olha, outro caso, tenho bastante desejo sexual, diz um rapaz, mas mesmo depois de conversar várias vezes com a minha esposa, não há muito interesse da parte dela. Isso me preocupa muito, pois somos jovens. Tenho 23 e ela tem 22 anos e não temos filhos. Imagina só como vai ser quando envelhecermos. O que eu posso fazer? É assim, tem que saber o que é esse muito dele. Porque às vezes o muito é exagerado. E Ele o quer pouco o dia dela inteiro. é o normal? E o pouco dela é o normal. Por isso que é sempre bom fazer uma análise. O que é pouco dela, ela nunca quer? Será que ela não quer porque a relação sexual tem que sempre ser do jeito dele, da forma dele? Ela é escutada quanto ao porquê ela não quer esta relação, e ele diz assim, como vai ser depois, né? Com o tempo, depois dos 40, 50 anos, é provável que diminua até mesmo esse desejo sexual dele. Mas é bom que as coisas estejam resolvidas antes dessa fase chegar, né? Que eles conversem e vejam por quê, que eles estão nesse descompasso sexual. Talvez porque eles são casados há pouco tempo. E realmente se leva um tempo, em alguns casos, para chegar no ajuste de quanto é bom para um, quanto é bom para o outro, tanto na quantidade quanto na forma da expressão da sexualidade. Então a conversa ela é essencial. Então investe na conversa, investe no carinho, investe principalmente nessa revelação dita aqui hoje, de que, por exemplo, a mulher não tem a disposição inicial, mas depois de conquistada, ela se entrega e vai ser feliz. E é feliz, os dois se realizam, é tudo muito bom. É sempre uma alegria ter esse momento na grade de uma emissora onde problemas do cotidiano de muitas pessoas são tratados com tanto respeito e respostas. Os efeitos colaterais de alguns medicamentos são incríveis, eles atuam fortemente e alteram algumas funções. Nem todos sabem disso e os problemas relacionais acontecem. O que falta para que isso seja minorado? Seja falta de informação, que agora pode não ser mais, será cultura, será que é apenas vergonha, constrangimento? Um beijo, querida, também pela participação ainda, Marli, acordadinha aqui com a gente. É boa esse aqui, né? Principalmente quando a gente fala para o público evangélico, público cristão, assim, que muitas vezes relaciona muito a fé a tudo na vida e diz assim, tomar remédio, então tá faltando fé, eu não estou conseguindo conciliar a minha fé com todas as áreas da minha vida, então medicação, tratamento, informação, falar de sexo, ai que vergonha, não é? E assim, e até mesmo a questão do desejo. Crente não pode ter desejo. Ixi, isso pode não. Não, isso é coisa pra gente corrompida. E não é, Deus nos fez com este corpo para sentir desejo. Sabe onde eu acho que os casais se perdem um pouco? É, por exemplo, pensar que só a disfunção sexual só acontece com mulher, de não ter desejo, ou o problema fisiológico é só com o homem que tem uma ejaculação precoce, não. Tanto homens quanto mulheres, em proporção, têm disfunção sexual da mesma forma. Pensando em todas as pessoas que procuram uma ajuda profissional, 50% é homem e 50% é mulher com disfunção sexual. Uma outra coisa que eu acho que atrapalha muito, e agora já pensando um pouco como psicóloga também, é o seguinte, as pessoas olham para os órgãos genitais como algo vergonhoso e que não pode ser contemplado. E talvez muitas mulheres em casa tenham vergonha de olhar para o pênis do marido. Porque assim, não, isso não pode ver, porque a gente acostumou assim na infância, né? Que não podia ver. Nossa, a vagina é a coisa mais horrorosa que existe para algumas pessoas. E até estes tabus quanto aos órgãos sexuais, eles podem trazer muitas dificuldades nas relações. Deus criou com uma função, e a função é prazer. Não é só a função de procriação. Se fosse, Deus teria uma outra fórmula para que os bebês nascessem. Pois é.
Não Ótimo, ótimo. Tem uma amiga dizendo aqui, a Laélia, ela diz assim, realmente, quando estou de TPM, só me acalmo quando como chocolate. Para mim é o melhor remédio. Fiquei pensando, um bebê quando chora a gente dá chupeta. Ele se acalma, né? Então não é necessariamente o tal do chocolate. É o pareamento, né? É o pareamento de prazer com vou comer, então vou me sentir aliviada. Aliviada e gordinha. E só me alivio se eu estiver comendo. Então, assim, você até aplaca a consciência, né? Olha, eu estou comendo por uma necessidade. Exatamente, é terapêutico. É terapêutico. Eu estou comendo não porque eu estou com vontade de comer chocolate, mas é só isso que me alivia. Então você acaba aplacando consciência. Minha produtora está falando aqui, isso é uma desgraça. Não tenho dúvidas disso. Estou casada há 2 meses e senti uma dificuldade na relação sexual, principalmente na questão de dor e desejo. Isso é normal? Super normal. Normal porque ainda, por ser casada recentemente, e você como uma menininha de Jesus esperou casar para começar a ter relação sexual, realmente você ainda não tem uma lubrificação da forma como ela vai ficar daqui a pouco. Então, esta sequidão vaginal, ela faz com que você sinta dor. Essa movimentação uterina com a relação sexual, a vaginal, ela ainda não está da forma que deveria por falta de experiência. Então isso vai resolver com o tempo. O que você não pode fazer neste momento é começar a criar medos. Ai, sempre que eu tiver relação sexual eu vou sentir dor, não vai ser satisfatório. Não pense assim. É um exercício. É um exercício. E pensa bem, é um músculo. É um músculo que precisa ser exercitado para que funcione da melhor maneira possível. Vai fazendo, amigo, vai fazendo, amiga, e vai ficar tudo bem. Faz direitinho, com carinho, com respeito, vai dar tudo certo. Já foi perguntado como uma mulher sabe quando chega o orgasmo. Queria que vocês falassem algo sobre isso. O que a gente vai falar, Rosana? Como é que a mulher sabe que chegou o orgasmo? É a sensação de prazer máxima? É uma sensação intensa de prazer que você não sentiu nas outras fases. E se foi... Ah, entendi. Então, assim, porque... Claro que eu entendi, mas assim, quero dizer, como que a gente vai explicar isso? Mas e se não foi aquele ápice assim, uau, de ver as estrelas, como você disse anteriormente, e foi apenas uma sensação boa, ela pode considerar isso um orgasmo? Pode. Na proporção dela. Na proporção dela, sim. Você, depois que terminou uma relação sexual, você fisicamente está se sentindo melhor do que antes de começar? Então você... talvez tenha tido um orgasmo, pelo menos satisfação você teve. Então, o prazer ele vai ficando cada vez mais intenso, chega no seu pico e depois você tem um relaxamento. No homem é fácil de perceber, né? Na mulher não, porque o homem, o orgasmo, na maioria das vezes, ele é coincidente com a ejaculação, e depois ele tem um relaxamento. Na mulher também ela tem uma intensidade do prazer e depois um relaxamento que não é tão proeminente quanto no homem. Por falar em relaxamento, tem mulher que reclama porque o marido dorme depois. Não é comum? Muito frequente. Mulheres entendam isso, não é porque assim, ele teve prazer, agora ele virou, você não serve para nada. Não. Foi tão intenso, a descarga de noradrenalina, adrenalina, foi tudo tão intenso no corpo dele que para que este organismo não entre em pane, ele precisa relaxar e dormir. Oh, meu Deus, dorme, neném, dorme. Então deixa ele dormir, segura na mãozinha dele assim, fala assim, que bom, mas deixa ele dormir porque para ele é necessário. Tá bom. Conversa antes da relação. Sim. Pra não sentir falta depois. Terminou? Dá beijinho e dorme. Diz boa dá beijo noite. nele porque ele já vai estar dormindo. Muito bom programa, diz o Denedes. Ele diz, hoje já responderam várias perguntas que dificultavam minha relação com a minha esposa. Obrigado e parabéns. Pronto. Que ótimo. Assim Valeu nós a concluímos pena. o programa. Felizes como sempre. Saiba que nós terminamos cada vez um programa como estes. Felizes quando você dá uma resposta positiva assim. Obrigada. Rosana, valeu. Demais. Muito a pena. Foi ótimo. Obrigada pelo convite mais uma vez de estar com você. Um beijo para todos de casa. Vamos praticar mais o sexo saudável porque é tão bom e Deus colocou na nossa vida para que a gente fosse mais feliz. Então pratique com responsabilidade. Ouviu a palavra sexo saudável? Tem sexo que não é saudável, sexo com animais, sexo com objetos, sexo de qualquer jeito, sexo sozinho. Sexo que Deus fez foi homem e mulher, sexo para fazer um ou outro feliz, dando resposta satisfatória para o outro. Obrigada a todos vocês pelo carinho, um abraço muito especial. A gente volta na semana que vem com mais um programa. Perdeu algum pedacinho do programa? Deixou de assistir algum? Visita o nosso blog novotempo.com/.
youtube.com/semtabus. Fique muito à vontade de mandar perguntas, se corresponder com a gente e assim a gente vai crescendo e aprendendo todo mundo junto. Beijo grande, até o próximo encontro aqui na Novo Tempo.